Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Hoje nós vamos iniciar a quarta lição, que tem como título Missões Transculturais. A palavra nos foi dada pelo Espírito Santo através de homens de diversos tempos e culturas. Deus é o Deus de todos e para todos. E o texto básico está narrado no Salmo 67, 12. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. O comentarista desta lição é o grande servo de Deus, pastor Gunther Carlos Krieger, pastor que eu conheci há bastante tempo, inclusive quando ele esteve no estado do Espírito Santo e fez uma visita à primeira igreja batista em Rio Novo do Sul, quando meu pai era o pastor daquela igreja. E eu estava presente e ouvi atentamente a forma como aquele missionário trazia a sua experiência com missões transculturais. E nada melhor do que escolher este homem para falar sobre o tema. O comentarista que eu já citei, ele, ao introduzir o estudo sobre missões transculturais, assim se expressa. Prestemos bem atenção. Se entendemos missões como a proclamação extensiva do propósito redentor de Deus em Cristo, através de mensageiros humanos chamados por Deus e formalmente separados pelas igrejas, fica resgatada entre nós a consciência da responsabilidade missionária de todo o povo de Deus e não apenas dos possuidores de um chamado para irem aos campos distantes. Para podermos contribuir com o máximo de nossas possibilidades com o Senhor na proclamação de sua salvação em toda a terra, é preciso, no entanto, compreendermos missões também como um empreendimento transcultural. Este homem teve embasamento profundo sobre missões transculturais. Ele traduziu os evangelhos para a língua dos craôs aqui no Brasil. E ele tem sido uma inspiração para a juventude de hoje em busca de trabalhar na tradução ou na formação de uma cartilha transcultural para que o evangelho chegue ao coração de cada pessoa. Então vamos aqui falar sobre a lição de hoje. Desde o princípio, o propósito redentor de Deus se manifestou no mundo como de abrangência universal. Dizendo isto, não estamos afirmando que todos se salvarão de qualquer maneira, mas sim que os esforços do Criador em prol da salvação das suas criaturas desde os primórdios visaram a humanidade como um todo. Não é apenas para um grupo. Nós temos, inclusive, problemas para trabalhar em missões transculturais, porque muitas das vezes nós não nos preparamos para entender aquela cultura que nós estamos chegando a ela para trazer a mensagem de boas novas e queremos colocar para aqueles segundo a nossa cultura. Isto é um erro. Nós precisamos primeiro estudar aquela cultura, ver o que é de bom que tem naquela cultura para aplicar a mensagem de boas novas. Não adianta
a gente querer que os outros sejam iguais a nós. Cada um tem o seu jeito e cada cultura também. Nós dentro do Brasil, nós temos culturas diferentes. Nós temos um linguajar no Nordeste totalmente diferente do linguajar do Sul, do Sudeste. E também cultura também. O nordestino tem a cultura que não bate bem com aquela do pessoal da região sudeste. Não tem. A própria palavra, a forma de falar já é diferente. Mas é bom que nós aprendamos para cada lugar que nós formos trabalhar, apresentando a mensagem, para poder apresentar a mensagem de Deus, para que eles entendam na cultura deles e naquilo que for errado, ou seja, daquilo que não for de acordo com a mensagem do coração de Deus, eles mesmos é que irão suprir esta falha que está no nosso entendimento. E vão entender, porque é o Espírito Santo de Deus que faz a melhor tradução, inigualável e que nós não temos condição de apresentar. Nós vemos aqui, meus irmãos, o seguinte, na explicação que o nosso comentarista diz, que ainda no Éden, logo após a queda de nossos primeiros pais, revela-se este interesse salvador de Deus. Ali, Adão e Eva, a humanidade inteira de então, ouviram sobre as providências futuras do Altíssimo com vistas à redenção da raça. Deus nunca nos desamparou. Deus quer que todos nós, seres humanos, voltemos para Ele. E Ele faz de tudo. E o de tudo que Deus faz é o plano dele. E o plano dele, Ele cumpriu com a morte na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu não mereço, nem nenhum de nós merece tal salvação. É a expressão máxima do amor de Deus para conosco. E Deus nos guarda, dando oportunidade para que nos voltemos para Ele. Vejamos aqui o seguinte, em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, a estrela da manhã em meio à escura noite da espécie humana é uma promessa de significado universal, é para todo mundo. O sol não nasce para brasileiros e não nasce para o resto do mundo, ele nasce para todos. A terra em tudo que gira, o sol aquece toda a face do planeta. Então não adianta eu querer que todos sejam iguais a mim e que só eu tenho direito da salvação. Eu não tenho esse direito. Deus, no seu infinito amor, me alcançou. Não fui eu que aceitei Jesus, Ele me aceitou como eu sou. Nós temos essa mania de dizer, aceite Jesus. Não. Compreenda o que Ele fez na cruz para que você se voltando, Ele te aceite, porque Ele é amor. Ele é perfeito. Depois, logo na vocação de Abraão, é ele informado de ter a sua chamada um alcance para muito além da sua própria família. Gênesis 12, 13 diz o seguinte, Gênesis 2, 13 diz, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não disse que era só para brasileiro nem árabe. Era para todos os moradores da terra. E nós vemos também uma outra passagem bíblica, em Êxodo 19, 3 a 6. Pois como nos esclarece um grande escritor, Petras,
ele diz: nenhum sacerdote existe para si. Ele somente tem valor e faz sentido como mediador. Então ele já tem o entendimento e vai fazer o entendimento com aquele de outra cultura. O que está escrito em Êxodo 19, de 3 a 6, diz o seguinte: subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Mas como vimos, no começo eu disse que Israel não cumpriu a missão. No Salmo 67, 2, temos uma das mais comoventes passagens sobre a consciência do povo de Deus da velha dispensação quanto à sua tarefa no mundo. Salmo 67, 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Mas Israel depois ele puxou para dentro de si e achou que somente ele era bom para com Deus. E só ele merecia esta salvação de Deus. Com o passar do tempo, infelizmente, veio o etnocentrismo, julgar outros povos pelos padrões de sua própria cultura. E a vida mundana do povo judeu prejudicaram em muito a sua utilidade como testemunha da salvação de Deus no mundo, conforme escrito em Mateus 21, 33 a 45 e Romanos 2, de 23 a 24. Mas na vinda de Cristo, este reconhecimento do propósito de redenção universal aflora novamente, tanto na oração de Simeão, como no testemunho de João Batista. Este sentimento que Israel teve, etnocentrismo, ou seja, vou abordar esses mais radicais, é o não estarmos de coração aberto para receber uma nova cultura, e assim as nossas viagens não passam de selfies ou fotos tiradas em momentos de relevo para publicar numa rede social qualquer. Nós não temos esse direito, meus irmãos. Nós temos que alcançar a todo ser humano na face da terra. A não ser que nós estejamos como pedra de tropeço para que a volta de Jesus se aproxime quanto mais cedo possível. Porque quando todos ouvirem a mensagem gloriosa da salvação, podem até não ter aceitado, ele virá e vai buscar aqueles que entenderam e se entregaram aos pés do Senhor. Posteriormente, meus irmãos, o próprio Filho de Deus revelou de várias maneiras a universalidade da sua missão. Autodesignou-se como Filho do Homem, título como que, por um lado, correspondia às esperanças messiânicas de Israel, mas, por outro, se identificava com a raça humana no seu todo. Jesus veio para todos, independente se aceitam ele ou não. Junto com eles, enquanto ele estava por aqui pregando, ensinando, muitos iam à busca apenas de ouvir algo muito bom que eles achavam, como aconteceu
nas duas multiplicações. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade grande à igreja. Os tempos estão findando. Vocês não fiquem pensando que esta pandemia que nós estamos vivendo hoje é algo que a gente pode contornar, pode até dar um jeito em alguma coisa, mas o jeito está sendo Deus de dar à sua igreja, que hoje está pregando para um número muito maior do que quando a sua igreja, quer dizer, a igreja está com seu templo aberto. Uma igreja com 400 membros, 250 comparece num culto para ouvir a mensagem, ouvir o pessoal cantar e dizer se gosta do culto ou não. Hoje, a igreja, através da mídia, está atingindo a muito mais pessoas naquela hora, fora do seu templo, assistindo, participando do culto. Inclusive participando de momentos como a ceia do Senhor, que até bem pouco tempo era impossível se não se distribuir a ceia fora daquela mesa que fica na frente do púlpito e entre o auditório ali na igreja. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não se pode dar a ceia em qualquer lugar. Ué, a ceia é do Senhor, não é minha. Quem deve participar da ceia? Todos que estiverem presentes. Jesus deu, inclusive, para os 2 traidores. Ele, sabedor que era traidor. Quem sou eu, diácono, para ficar tomando conta da vida de alguém e determinar, julgar que aquele alguém não vai poder participar da ceia, e eu estou com a bandeja passando por ele, ele bota a mão ali e pega? Não é um problema meu. A explicação foi dada pelo ministro, o ministro que está ali administrando a ceia. Mas todos devem participar, porque Deus é o Deus de todos, Ele quer todos. E quem sabe até através de uma ceia tomada sem o entendimento, depois ele pode ouvir outra vez e entender, eu tenho que tomar uma decisão ao lado de Cristo. Ali é um ato de proclamação da volta do Senhor Jesus Cristo. Ali é o Evangelho se completando diante da humanidade. E quem sou eu para dizer quem pode ou quem não pode participar da ceia? Meus irmãos, consumada a tarefa que lhe competia realizar entre nós, Jesus, no caso que eu estou falando, né, confiou aos seus discípulos a missão, o povo de Deus na nova dispensação, o engano de levarem avante a obra anunciando o evangelho por toda a terra. O povo de Deus na nova dispensação, o encargo de levarem avante a obra anunciando o evangelho por toda a terra. Passagens como as de Mateus 28, 19 e 20, Lucas 24, 47 a 48, deixam claro não se limitar à missão dos discípulos à procura dos judeus da diáspora. Implicava, sim, atingirem a todas as etnias, fazendo entre elas discípulos de Cristo por meio da pregação do Evangelho, ou seja, anunciar as boas novas. Compreendida, meus irmãos, a nossa incumbência, missões transculturais e o confronto cultural. Compreendida nossa incumbência de levarmos o Evangelho de Cristo a todos os povos, deparamos-nos com o problema das diferentes culturas, já que cada grupo étnico representa uma cultura diferente. Vale ressaltar que nos referimos à cultura como um complexo de padrões de comportamento, crenças, instituições e outros valores materiais e espirituais transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade maior que a família como núcleo.
Este modo peculiar de pensar e agir de cada grupo humano resulta e gira em torno da percepção da realidade deste mesmo grupo, a sua cosmovisão, ou seja, a sua visão do mundo. Como povos de cosmovisão diferente reagem de maneira diferente à pregação evangélica, e a comunicação eficaz da verdade bíblica deve produzir mudanças ao nível da cosmovisão e do sistema de valores. É de fundamental importância empenhar-se o obreiro, ou seja, o missionário transcultural, num estudo cuidadoso para entender bem a maneira como a realidade é percebida por aqueles que desejam servir. O missionário, o seguidor de Cristo, tem que ter em sua mente que ele está aqui no mundo para servir. Servir de que forma? Da forma necessária para aquela hora. Se eu estou indo para um grupo de outra cultura, eu tenho que ser alguém que vai servir a eles. Servir como? Me colocando à disposição do Espírito Santo, que vai me ensinar ou dizer ou me impulsionar a falar aquilo que eles vão entender para que venham ao conhecimento da palavra de Deus. Não é, porque lá no Brasil faz assim. No Brasil faz, mas na Etiópia não. Ou num outro país, não. Faz-se aqui. Nós devemos servir. Aliás, a esse respeito, alerta-nos um grande escritor dizendo: a identificação não é tanto uma questão de adotar este ou aquele tipo de roupa ou comida. É mais uma questão de participar das experiências. É preciso levar a sério a cosmovisão que eles têm. Ou seja, aquilo que eles entendem ser o melhor para eles. E ali, quando a gente apresenta a mensagem, tem que apresentar dentro daquilo que eles entendem do que é o certo e o errado. E ali, quando a gente coloca a mensagem de salvação, clareia a mente deles e eles mesmos tomam as suas decisões. Sabemos ser o Evangelho de Cristo supracultural em sua verdade e origem. No entanto, o seu campo de operação é dentro das culturas. Não podemos ignorar a cultura em missões transculturais, pois influenciará o evangelho que pregamos e, por outro lado, será também por ele influenciada. Por isso, a tensão entre Cristo e a cultura em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for proclamado. Negar isso é desconhecer a própria razão de ser missões, pois somos enviados explicitamente para fazermos discípulos de Cristo, entre os totalmente alheios às doutrinas e normas de conduta apresentadas na palavra de Deus. Será que eu tenho entendido assim? Que eu devo ser um instrumento nas mãos de Deus para a realização da obra? Não sou eu que realizo a obra, é o próprio Deus, mas Ele me usa como instrumento, como uma ferramenta. Supor a possibilidade de sermos missionários de Cristo sem nos tornarmos agentes de mudanças culturais seria também não levar em conta que todas as culturas, embora produto de seres criados à imagem e semelhança de Deus, sofrem igualmente as consequências do obscurecimento espiritual e da inclinação para o mal, que afetou toda a raça humana com a entrada do pecado no mundo, conforme está registrado em Romanos 1, 21, 23 e 3, 23. É só, meus irmãos, a gente pegar a nossa Bíblia e atentar para o que ela vem falando e nos mostrar o que nós devemos fazer. Por esta razão, além de encontrarmos em todas as culturas valores, práticas nobres que devemos prestigiar e recomendar,
nos deparamos também com crenças e costumes causadores de enormes angústias de alma, sofrimento físico, desnecessários, degradação moral e, não raro, da ceifa inútil de preciosas vidas. Em algumas culturas, eles têm na sua mente que, vamos dizer, se nascer gêmeos, um tem que morrer. Na China, a mulher, o valor dela é por causa do trabalho e da procriação. Ela não tem valor na cultura e nas leis chinesas. Isso não é dito aqui no Brasil. E nós também, às vezes, não procuramos saber. Mas essa é a realidade. Mas não é só lá também, não. Vai para a Coreia do Norte, vai para qualquer um outro país dali, daquela área asiática e também do Oriente Médio também. A mulher não tem valor, a não ser o do trabalho e da procriação. Pelo ensino das Escrituras, compreendemos o relacionamento do homem com Deus precede e prescreve todos os seus outros relacionamentos. Isso nós devemos ter em nossa mente. Logo, é à luz desse relacionamento das culturas com o seu Criador que todos os demais valores e práticas culturais devem ser julgados. Para tanto, importa lembrarmos-nos sempre que a queda não resultou na erradicação total da imago Dei, imagem de Deus, na criatura, nem na perda de todas as suas prerrogativas culturais. Interpôs, porém, uma outra e falsa autoridade sobre o homem, que prejudicou a pessoa e todas as produções do ser humano. Portanto, é necessário ter-se muito critério na análise e julgamento dos valores culturais. Só assim o missionário estará em condições de reconhecer e valorizar todos os aspectos positivos de determinada cultura e, com o auxílio do Espírito Santo, encontrar a maneira certa de contribuir para a sublimação e substituição de tudo o que é incompatível com a sã doutrina e com a fé que, de uma vez para sempre, foi entregue aos santos, conforme Judas 3. Meus irmãos, eu vou parar por aqui porque a hora está avançada. Na próxima lição continuaremos essa parte para finalizarmos esta belíssima lição de missões transculturais. Agora, essa missão transcultural não é só para aquele, conforme já foi dito, aquele que está sendo enviado para um lugar distante e de uma cultura distante. Essas lições, meus irmãos, são válidas para cada um de nós, porque cada um de nós é a igreja do Senhor que tem que levar a mensagem a qualquer cultura, a mensagem de salvação. Para isso, nós fomos salvos. Que Deus nos abençoe. E orem bastante, pedindo a Deus o auxílio para o entendimento do seu querer para as nossas vidas. Amém. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Oh, quem irá às novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos de Deus, avante sempre andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e de ao mundo anunciar o Evangelho, e eis-me convosco sempre.